Saudações, senhoras e senhores, como estão vocês? Tudo tranquilo? Espero que sim. Vamos lá, mais uma aulinha de História Geral, uma aulinha muito importante, porque é uma aula parceira do que a gente discutiu em Revolução Industrial. Por que é uma aula parceira? Porque nós estamos tentando entender um contexto fundamental de transformações chamada de a Era das Revoluções. Nesse contexto, o que está rolando? Está rolando a crise do antigo regime, a crise do Estado absolutista, a crise do sistema mercantilista na economia, a crise do capitalismo comercial. Está rolando um questionamento contra a sociedade estamental e o teocentrismo enquanto base da mentalidade, da cultura e do modo do conhecimento da sociedade. Essa crise do antigo regime tem a ver com o fato da ascensão da burguesia, o crescimento do capitalismo, o desenvolvimento dessas forças modernas da transformação histórica capitalista levarem a um momento de contradição. Né? A burguesia e o povão já não aceitam mais o controle do Estado absolutista sobre a sociedade, sobre a economia, sobre o controle da igreja e da nobreza sobre as relações sociais, o controle da igreja sobre as mentalidades e os modos de existência. E a partir disso, então, nós vamos ter dois grandes pilares de mudança histórica que vão sepultar de vez, vão enterrar de vez o que a gente chama de transição feudo-capitalista, ou seja, vão enterrar de vez, sepultar de vez os resquícios, o que ainda existia, o que ainda sobrevivia de feudalismo na realidade europeia. Então é o final da transição do feudalismo para o capitalismo, para o feudalismo desaparecer e o feudalismo para o feudalismo desaparecer e o capitalismo se tornar dominante. Tá certo? Então, o primeiro pilar de transformações é a Revolução Industrial, já temos uma videoaula sobre isso. O segundo pilar de transformações é o conjunto das ideias do movimento filosófico chamado de Iluminismo, que vai propor profundas transformações na realidade social, econômica, política, etc. Então, o que nós vamos ver agora? A gente já fez uma introdução falando do que é a Era das Revoluções, a gente já fez uma aula sobre Revolução Industrial e agora a gente vai olhar para o Iluminismo e seus desdobramentos em termos de transformação política, social, cultural na realidade histórica da Europa e do mundo, porque essas ideias se espalham e vão influenciar movimentos no mundo inteiro. As transformações que o iluminismo vai produzir no sentido de destruir o antigo regime em suas características e criar uma nova realidade baseada em outros princípios. Tá bom? Então acompanha comigo, por favor. Vamos falar de iluminismo. Tá aqui, fazer aquele nosso velho, tradicional inutilidade de ficar grifando o título. E aí é o seguinte, gente, como o iluminismo é um movimento filosófico que vai se desdobrar em movimentos políticos, sociais e culturais, etc., nenhum movimento filosófico, ou seja, nenhuma transformação no campo das ideias, no campo do pensamento, no campo do conhecimento, acontece do nada, tipo, pá, de repente, novas ideias surgem. As novas ideias surgem, as novas formas de pensamento, de conhecimento, de compreensão da realidade e de expressão dessa realidade, através da ciência, da arte, enfim, né? Essas novas formas do pensamento, da mentalidade surgem como reflexo de transformações históricas mais profundas. Então nós já estamos analisando as transformações históricas mais profundas. Se você não pegou o que está rolando, você precisa assistir a aula de Revolução Industrial. O que está rolando é a ascensão do capitalismo e o declínio do feudalismo. O que está rolando é a burguesia se tornando uma classe social dominante e querendo se livrar da influência do clero, a igreja, a religião, da nobreza, o feudalismo, e do rei absolutista, que tenta usar o poder absoluto para sustentar os privilégios e as vantagens do clero e da nobreza, tenta usar o seu poder absoluto para direcionar a economia, para gerar lucro sim para a burguesia, mas sem liberdade e sem poder para a burguesia. O Estado absolutista controla e direciona a economia para um comércio externo de especiarias, para acumular
lucro na mão da burguesia e o Estado poder cobrar impostos e com esse dinheiro fortalecer o absolutismo, proteger os privilégios do clero da nobreza. Então, é contra esta realidade material concreta que o iluminismo vai surgir. É contra esta realidade material concreta das formas de produção da riqueza e das formas de poder que o iluminismo vai surgir. E não vai surgir apenas a partir da cabeça da burguesia, que quer derrubar absolutismo, clero e nobreza e criar uma nova realidade onde ela própria, a burguesia, possa ser a nova classe social dominante e hegemônica, que controla a riqueza, controla a sociedade, controla a mentalidade, impondo o seu ponto de vista como o pensamento dominante e controlar a política. Não é só a burguesia. O povão também encheu o saco. Os trabalhadores também não suportam mais tanto os trabalhadores urbanos quanto os camponeses não suportam mais essa realidade de pagar imposto pra caramba e não ter liberdade, não ter direito e não ter nenhuma participação no poder. Pagar imposto pra caramba e com esse imposto sustentar os privilégios do clero da nobreza. Então no século XVIII, no período da chamada a Era das Revoluções, há um processo de descontentamento geral contra o que ainda existe de feudalismo, contra o antigo regime, o absolutismo, o mercantilismo, a sociedade estamental e o teocentrismo. Então, é nesse cenário que as ideias iluministas vão surgir. Agora, não é só no cenário histórico geral. Nós temos que entender que as ideias iluministas nascem no século XVIII porque já desde muito antes havia já transformações nas mentalidades, no pensamento e na maneira de compreender a realidade. Ora, se vocês vêm acompanhando o nosso desenvolvimento histórico, talvez você tenha percebido que o início das transformações que vão criticar, de um ponto de vista filosófico, político e cultural, vão criticar o feudalismo e propor uma nova maneira de compreender a realidade, explicar a realidade e expressar a realidade, isso começou lá no século XV, lá no século XIV, com o Renascimento Cultural. Então, o Renascimento Cultural do ponto de vista filosófico, cultural, das ideias, das mentalidades e da filosofia. O Renascimento Cultural é o nascimento de um movimento de mudança de mentalidade cujo auge é o iluminismo. Então, claro, não tem essa ligação direta que eu estou fazendo, mas essa postura baseada no humanismo, no racionalismo, na crítica ao teocentrismo, na crítica aos privilégios do clero da nobreza, na tentativa de usar o método científico e o conhecimento científico como base para a produção do conhecimento sobre a realidade, um olhar crítico sobre esse mundo medieval, isso não nasce no século XVIII. Isso chega no auge no século XVIII. Isso nasce lá com os humanistas da Baixa Idade Média, ganha forma de movimento cultural com o Renascimento nos séculos XIV, XV e XVI e vem se desdobrando até a gente chegar no iluminismo do século XVIII. Então, quais são as raízes do pensamento iluminista? As raízes, que eu estou chamando aqui de os filósofos precursores, Precursores é aquilo que vem antes e serve de base para o que nós estamos estudando, no caso o iluminismo. Então, os movimentos filosóficos precursores são fundamentalmente dois, que ganham muita força no século XVII já, mas que já vinham se formando antes, que são o racionalismo e o liberalismo. Então, o que é o racionalismo? Não é só o racionalismo, mas é o racionalismo e o empirismo enquanto movimentos filosóficos que vão buscar a substituição da fé pela razão como base do conhecimento humano. E para isso vão valorizar sobremaneira o método científico e um conhecimento embasado na experimentação. Então, seja lá uma corrente mais platônica do racionalismo, seja lá uma corrente filosófica mais aristotélica do empirismo, o lance é o seguinte: a partir do século XVII, ganha muito destaque, muita força a crítica
ao teocentrismo a partir da valorização da razão, que é a capacidade humana de pensar, de criar teorias, de buscar explicações a respeito da realidade e da busca empírica, né, através de informações extraídas da realidade para levar a conclusões com experimentos, observação, experimentação, né? Essa realidade, então, do método científico, que une empiria e teoria, que une um pensamento teórico, que busca explicações racionais para os fenômenos, a um método empírico de busca de comprovação das teorias e de busca de experimentação para extrair dados da realidade que permitam chegar a conclusões mais científicas a respeito dos fenômenos, sejam eles naturais ou humanos, isso é uma das bases do Renascimento, isso é uma das bases do Iluminismo. Né? É um movimento filosófico do século XVII que vai ser uma das bases do Iluminismo do século XVIII. E a grande figura desse movimento, que merece um destaque especial, é o filósofo francês, matemático, chamado René Descartes. Não só ele, né? Tem vários outros, como Francis Bacon e tal, e muitos outros pensadores desse período, empiristas e racionalistas. Mas o Descartes merece destaque por quê? Porque o Descartes é o cara que vai criar a ideia de que, vai defender a ideia de que é apenas através do pensamento racional e do conhecimento científico, a abstração do conhecimento racional e a concretude do método científico, que permite extrair conclusões baseadas em informações a respeito da realidade, é só assim que a gente vai conseguir construir um conhecimento verdadeiro. A gente pode até questionar, né, se a ciência realmente produz um conhecimento verdadeiro em todos os casos, né, verdadeiro no sentido de inquestionável. Mas é fato que a valorização da razão e do método científico gera a capacidade de desenvolver um conhecimento muito mais embasado, muito mais confiável que as tradições e a religião. Então, quer dizer, a primeira base do iluminismo é o racionalismo, por quê? Porque os iluministas vão defender a ideia de que a razão e a ciência são as luzes, daí o termo iluminismo, percebe? De iluminar. Né? Nós usamos iluminismo porque a gente traduz do francês. Se a gente fosse traduzir do alemão, a palavra alemã para iluminismo é Aufklärung, que quer dizer esclarecimento. Se a gente fosse traduzir do inglês, a palavra usada em inglês para o movimento iluminista é enlightenment, que seria em português iluminação. Então a ideia de que a razão e a ciência são as luzes que vêm iluminar a humanidade para a produção do conhecimento com bases racionais e empíricas, e esse conhecimento racional, empírico, experimental seria o primeiro caminho de libertação do ser humano, que é a libertação da mentalidade, que é a libertação da cultura, que é a libertação do pensamento, que torna o homem capaz de pensar por si mesmo e tirar conclusões, combatendo a autoridade da tradição, ou seja, isso é assim porque sempre foi assim, porque é natural que seja assim, ponto final. Então o rei absolutista é rei porque o poder dele passa de geração em geração e foda-se, a nobreza é superior porque ela nasce superior e foda-se. Então, o racionalismo e a ciência dão ferramentas para criticar esse pensamento tradicional, que cria sistemas de poder inquestionáveis. Então, agora é possível questionar os sistemas de poder. E cria também uma crítica ao pensamento religioso. O rei é representante de Deus na Terra. Ora, com o racionalismo e o empirismo, com a ciência e o pensamento filosófico abstrato, isso é possível o ser humano questionar. Ué, o poder do rei vem de Deus? Será que vem de Deus? Quer dizer, na verdade o poder do rei se manifesta através de um fenômeno político, através do controle do Estado sobre os meios de violência e dominação. Percebe?
Então esse é o cenário, né, da iluminação, tendo a razão então como base. E aí o iluminismo vai surgir do nada, ele vai se inspirar no que vem antes dele, ele vai se inspirar no racionalismo do século XVII. E o Descartes é a grande figura disso. Ao mesmo tempo, as ideias iluministas vão ter como base o pensamento de um filósofo inglês chamado John Locke. O que o John Locke vai pensar, o que o John Locke vai propor em termos de... não só ele, na verdade, né? É toda uma corrente do liberalismo filosófico que nasce na Inglaterra do século XVII, naquele contexto que a gente também já estudou, das revoluções puritana e gloriosa na Inglaterra, que vão ser as primeiras revoluções anti-absolutistas, anti-antigo regime, que a Europa vai vivenciar. Né? 1640, 1649, a Revolução Gloriosa, a Revolução Puritana ou Revolução Inglesa, e 1688, 1689, a Revolução Gloriosa. A próxima grande revolução liberal, que vai usar as ideias iluministas como base, né, vai ser na França 100 anos depois da Revolução Gloriosa, em 1789, a Revolução Francesa. Então, o que o John Locke pensa? O John Locke é um filósofo empirista e ele considera assim, que o ser humano ele é uma tábula rasa, ou seja, ele é uma folha em branco, e é a experiência concreta da vida, então a experiência empírica, né, as relações que os seres humanos estabelecem, os conhecimentos com os quais os seres humanos entram em contato, a forma como o ser humano se insere na vida em sociedade, na sua vida econômica, social, política, cultural, é isso que vai tornar o ser humano o que ele é. Então, o John Locke parte de um pressuposto empirista, né, a partir da base concreta. Ele não acha que existe uma natureza humana, uma essência humana, como aquele filósofo do absolutismo que a gente estudou antes, que era o Thomas Hobbes, que dizia que o homem é o lobo do homem. Então o homem é mau e livre por natureza, o homem busca a satisfação dos seus interesses e necessidades, custe o que custar, e sendo livre, o ser humano vai fazer um conflito eterno, uma guerra eterna, para tentar satisfazer seus interesses e necessidades, mesmo que para isso tenha que pisar na cabeça de todos os outros seres humanos. Então a humanidade jamais conseguiria ter estabilidade, segurança e paz, porque o homem é o lobo do homem. Então, para o Thomas Hobbes, qual é a solução para isso? A solução para isso é ter um governo absolutista que imponha o seu poder e assim tire a liberdade dos seres humanos para impor a lei, a ordem e a segurança, garantir a estabilidade, permitir então que o ser humano, perdendo a liberdade, passe a conviver harmonicamente em sociedade para poder desenvolver a civilização, para poder abandonar a barbárie, o estado de selvageria. Então, para o Thomas Hobbes, a única maneira de existir sociedade humana e existir civilização é através de um estado forte, poder absoluto, que acabe com a liberdade e imponha a civilização. Então, o Hobbes é um filósofo justnaturalista e contratualista. Ele parte de uma ideia de natureza humana, justnaturalista, direito natural, jus é direito ou lei natural. Então, existe uma lei natural, o homem é o lobo do homem, e a liberdade, que é uma condição humana por natureza, um justnaturalismo. Mas essa condição humana de natureza tem que ser superada, tem que ser abandonada, porque senão tudo é caos, tudo é violência. E aí o Hobbes se torna um filósofo então contratualista, que defende o quê? A ideia de que a formação da sociedade é uma espécie de contrato social, é uma espécie de acordo entre os membros da sociedade que aceitam a existência de um poder superior, o Estado absolutista, que garanta a ordem social, a paz, a segurança e a civilização. Percebe? O John Locke também é um filósofo justnaturalista e contratualista. Só que o John Locke vai partir de outro pressuposto filosófico. O justnaturalismo dele é diferente do justnaturalismo do Thomas Hobbes. Ele não considera que existe uma natureza humana. Não, o homem é uma página em branco que vai se escrever durante a vida. O que ele considera é que existe um direito natural, que é um conjunto de características que torna o ser humano humano. Então, o John Locke considera que a melhor forma de organização da sociedade é aquela em que
exista o Estado, mas onde o Estado seja o garantidor das propriedades naturais do ser humano, dos direitos naturais do ser humano. Porque ele entende a noção de propriedade, não no sentido de propriedade privada, tipo eu sou dono da terra. Também entende assim, você vai compreender. Mas ele parte de uma ideia de propriedade como se fosse a tabela periódica da química, né? Onde cada átomo é diferente, por quê? Porque cada átomo tem um número atômico diferente, que é o número de prótons no seu núcleo, o que vai gerar um certo número de nêutrons, vai gerar um certo número de elétrons, vai gerar um número atômico, uma massa atômica, e essas características do átomo são as características próprias daquele átomo que tornam aquele átomo ele próprio. Propriedades do átomo. Então, seu ponto de fusão, ponto de ebulição, seu estado natural, se é sólido, líquido ou gasoso, coisas desse tipo. Então, o Locke partia de um pressuposto científico, empírico, de que o homem também tinha um conjunto de propriedades naturais que o tornavam humano. E aí o que o John Locke vai dizer? Que as propriedades naturais dos seres humanos são seus direitos naturais fundamentais, que são o direito à vida, à liberdade, liberdade entendida como liberdade do indivíduo, a liberdade do indivíduo de pensar, a liberdade do indivíduo de decidir, a liberdade do indivíduo de ser dono de si mesmo. A propriedade, que é o direito dos seres humanos, através da sua liberdade, acumular bens materiais e riquezas, e o direito da busca da felicidade, que é o direito do ser humano, usando sua liberdade, tomar decisões que permitam buscar os seus interesses e suas necessidades. Aí o John Locke vai dizer o quê? Nesse sentido, o contrato social, porque ele também é um contratualista, nesse sentido, o contrato social ele não existe para negar a natureza humana. O contrato social existe para realizar a natureza humana. Ou seja, para proteger os homens. Então é como se fosse um contrato social. O Estado existe e a sociedade vai dizer assim: oi Estado, eu só permito você existir se esse poder que você tem seja para garantir as minhas propriedades naturais. Vida, liberdade, bens materiais e a busca da felicidade. Então, para o John Locke, a existência do Estado deriva sua legitimidade da aceitação da sociedade. Mas a aceitação da sociedade só existe se o Estado agir de tal forma a garantir os direitos fundamentais, os direitos naturais dos seres humanos, de cada indivíduo. Então o John Locke tem uma noção de liberdade, que é o liberalismo, que é centrada no indivíduo. O indivíduo é que é livre, não importa a sociedade. O indivíduo é a base, o indivíduo é livre para enriquecer, o indivíduo é livre para ter a sua vontade, para buscar a felicidade, o indivíduo é livre para construir a sua vida. E a formação da sociedade é uma livre associação de indivíduos livres que se juntam para garantir a sua própria liberdade. Inclusive, para quê? Para criar o contrato social, que é o sistema de leis que limita o poder do governo e cria a obrigação do governo de garantir as liberdades da sociedade, os direitos da sociedade, e de impor as obrigações da sociedade, que é respeitar os direitos dos outros indivíduos, as liberdades e direitos naturais dos outros indivíduos. Então é nessa relação entre sociedade e Estado que se faz a noção lockeana do liberalismo, do liberalismo enquanto realização do indivíduo, que é uma ideia de liberalismo tipicamente inglesa que é fudidamente adequada aos interesses da burguesia. Porque vai dizer o quê? Se eu sou rico, você é pobre, é porque eu consegui realizar a minha busca da felicidade. Então, o Estado deve existir para proteger a minha propriedade privada, para que os pobres não usem da violência para ameaçar minha riqueza e meus bens. Percebe? Então é uma noção de liberdade que é focada no indivíduo e no seu direito de acumular riqueza e acumular, portanto, poder na sociedade. Então essas duas ideias são as ideias que vão servir de base para o iluminismo se desdobrar depois. Né? Não são ideias iluministas, veja, são precursoras do iluminismo. São ideias que vêm no século XVII e vão servir de base de influência para o iluminismo
se desenvolver no século XVIII. Agora, a partir disso aqui, nós vamos ter o desdobramento de muitas correntes do pensamento. O iluminismo é uma delas, mas nem o iluminismo é uma corrente única do pensamento. O iluminismo é isso aqui, ó. Todo mundo que é iluminista pensa igual e são esses princípios básicos. Não. Vai ter uma corrente iluminista mais moderada, tipicamente desdobramento do John Locke e do seu pensamento liberal, que é uma espécie de iluminismo burguês, né? Não que seja criado para favorecer a burguesia, mas que acaba na prática dando as ferramentas para a burguesia afirmar o seu poder. E um iluminismo radical, que vai ter origem numa noção de liberalismo que não é focada no indivíduo, mas é focada na coletividade. Então é um liberalismo baseado na noção de que só haverá liberdade verdadeira quando os seres humanos coletivamente garantirem uma igualdade entre todos. Aí é o iluminismo radical. Nós vamos desdobrar isso depois, na segunda videoaula sobre o tema. Mas só para você ter uma noção que o que eu estou falando até agora, deu uma cuspida no meu monitor, o que eu estou falando até agora é as bases filosóficas que surgiram lá no século XVII que vão servir de inspiração para o iluminismo no século XVIII. E eu estou tentando dizer também que, a partir dessa base, o que se desdobra é o iluminismo, mas tem também outras correntes do pensamento moderno que se desdobram a partir disso, né? Que não é só o iluminismo que nasce dessas bases. Nós vamos ter, por exemplo, na Inglaterra, o nascimento de toda uma corrente do pensamento e da teoria econômica a partir de um economista pensador chamado Adão Ferreira, o nosso querido amigo Adam Smith. Adão Ferreira, que vai criar uma corrente do pensamento econômico chamado de liberalismo econômico, que também vai se inspirar nesses dois elementos aqui, no racionalismo e no liberalismo. Tá certo? Maravilha. Então, qual é o nosso próximo passo? Antes de entrar no iluminismo, dá uma pinceladinha nessa corrente do pensamento econômico, o liberalismo econômico, também chamada de liberalismo clássico, que vai se desenvolver ao mesmo tempo que o iluminismo no século XVIII, mas é uma corrente, então, que alguns historiadores consideram que faz parte do iluminismo e outros consideram que é paralela ao iluminismo. De toda forma, são os desdobramentos do racionalismo e do liberalismo do século XVII, criando o iluminismo, o liberalismo econômico e outras correntes do pensamento, como o despotismo esclarecido, que nós vamos analisar no final, no século XVIII. Tá certo? Então se liga aqui comigo. Olha só. Quando a gente fala, então, em liberalismo econômico, nós estamos falando da seguinte teoria. O Adam Smith, ele vai partir do princípio que os racionalistas também partiam. E o princípio é: a função da ciência, a função do pensamento racional é desvendar as leis naturais do funcionamento da realidade. Então, quando você olha, por exemplo, para um cientista racionalista do século XVII, chamado Isaac Newton, o Newton vai propor uma interpretação que ele vai desenvolver lá as leis da física clássica, né? Da mecânica clássica, em que ele vai tentar descrever como é que acontece o movimento nesse universo que nós habitamos. E aí ele vai desenvolver 4 leis para explicar o funcionamento do movimento, que é a gravidade, a inércia, a ação e reação e a força resultante. Força resultante é a ideia de que toda força é composta pela massa vezes a sua aceleração. A inércia é a ideia de que os objetos tendem a permanecer no seu estado em que se encontram, a não ser que uma força haja sobre eles. Então, um objeto em movimento tende a permanecer em movimento até que as forças hajam sobre ele e parem o movimento. Então, é aquela coisa, a gente chuta uma bola, a bola
entra em movimento, mas ela, ao entrar em movimento, ela já vai parando. Por quê? Porque tem a gravidade que vai puxando ela para baixo, tem a resistência do ar que vai freando o movimento da bola. Então são as forças que vão agir sobre ela até que ela pare. Aí quando ela cai no chão, o atrito com a grama, né, o atrito com o próprio chão, enfim. Se um objeto está em repouso, ele permanecerá em repouso a não ser que uma força haja sobre ele. Aí a ação e reação é aquela ideia de que quando você aplica uma força sobre um objeto, ele responde a você com uma força igual e contrária. A não ser que você aplique uma força maior do que a força que ele é capaz de devolver. Aí você movimenta o objeto. Então se eu der um soco numa parede, eu quebro minha mão por quê? Porque meus ossos são frágeis, mas porque a força da parede é maior do que a resistência do osso. E a força da parede é maior do que a força do meu soco. Se o meu soco fosse mais forte e meus ossos fossem mais resistentes do que a parede, eu produziria um buraco na parede ao dar um soco nela. Né? Então é ação e reação. E a ideia da gravidade é de que existe uma força que puxa todas as coisas em direção ao centro da Terra. Como é que o Newton chegou a essas conclusões? Ele desenvolveu suas teorias e aí ele foi fazendo teste, foi fazendo experimentação, método científico. Beleza, a gente sabe disso. Então, o Adam Smith vai partir de um pressuposto semelhante. Ele vai olhar para a realidade econômica, que não é natural, né? O Newton é um físico, então ele está estudando a physis, que são os fenômenos da natureza. O Adam Smith não, ele está estudando a economia, que é um fenômeno humano, das relações humanas, que é mais dinâmico e imprevisível. Só que o Adam Smith vai dizer assim, não é imprevisível. Existe uma lógica interna, como em todo fenômeno que acontece no mundo, existe uma lógica interna para que a economia funcione. E essa lógica, ele vai dizer, é uma lei natural da economia. Assim como os fenômenos da natureza possuem suas leis naturais, como as leis do movimento, os fenômenos econômicos também possuem leis naturais, que são, na verdade, expressão de uma lógica econômica que forma o próprio capitalismo. Então, o que o Adam Smith vai dizer? Que a economia naturalmente se torna capitalista se a sociedade permitir que as forças econômicas se desenvolvam livremente. Por isso que o pensamento do Adam Smith vai ser chamado de liberalismo econômico, porque ele defende que a base para a gente entender como que a economia tem que funcionar naturalmente é a não intervenção do Estado na economia. Então, o único jeito da gente ter a economia funcionando livremente, funcionando adequadamente, do jeito que a economia deve funcionar, é não interferindo nas relações econômicas. O Estado deixando as forças econômicas agirem livremente. Quem são as forças econômicas? A burguesia, com seu dinheiro, investindo o capital, que é o dinheiro investido para gerar negócios, produzindo mercadorias, gerando comércio, gerando circulação da riqueza, da produção e do capital. Os trabalhadores que vão negociar o seu trabalho livremente no mercado para se tornarem trabalhadores, se tornarem empregados nas fábricas, nas lojas, nas empresas em geral. E aí essa relação entre a natureza e o trabalho, entre a natureza do trabalho é o que gera riqueza, entre o patrão e o empregado, que é o que gera a produção, entre, enfim, o capital e o trabalho, essas relações têm que ser livres, sem intervenção do Estado, pois assim as leis naturais vão agir. E qual é o interesse das leis naturais agirem, segundo Adam Smith? É que se não tiver intervenção do Estado na economia, as leis naturais agirem, a economia vai gerar o máximo da prosperidade e o máximo de equilíbrio de prosperidade, ou seja, o melhor equilíbrio possível entre todas as forças econômicas. Assim como o que o Newton descreveu na física, é como que as forças chegam num equilíbrio, né? Então, um objeto que está parado, como o meu celular aqui, ou um objeto que está em movimento uniforme, ele está em equilíbrio. Né? O celular, se eu soltar ele cair no chão,
Tem forças agindo sobre ele, a gravidade, a hora que ele chega no chão, a força do chão age contrária, no sentido contrário da gravidade, e ele chega a um equilíbrio. Então, as forças da natureza tendem a levar a realidade a um equilíbrio. Para o Adam Smith, as forças da economia tendem a levar o nível de riqueza a um equilíbrio. O que seria esse equilíbrio? Seria o máximo de lucro possível para a burguesia, o máximo de bem-estar para a sociedade, com produtos melhores, mais baratos, por causa do desenvolvimento e da modernização econômica. Então, deixando a economia livre, ela vai se modernizar, ela vai crescer, ela vai se desenvolver e vai produzir cada vez mais melhor e mais barato para melhorar a vida da sociedade. E vai gerar também um equilíbrio entre os interesses e necessidades dos trabalhadores, que vão conseguir ter, se a economia for livre, o máximo de salário possível. Então, perceba que eu disse o máximo de lucro possível, o máximo de bem-estar possível para a sociedade, o máximo de salários e condições possíveis para os trabalhadores. Possível não é o máximo absoluto. Então, o lucro máximo seria o patrão lucrar e não pagar nada para ninguém. É possível a economia funcionar assim? Não. Por que não? Porque os trabalhadores não vão sobreviver para continuar trabalhando. E porque se ninguém receber salário, só os patrões ficarem com lucro, não vai ter riqueza distribuída, as pessoas não vão conseguir comprar e os patrões não vão ter para quem vender. Então, segundo Adam Smith, a liberdade econômica, a não intervenção do Estado na economia, levaria a um equilíbrio econômico que é o máximo de produção, o máximo de desenvolvimento econômico, o máximo de modernização para gerar o máximo de lucro possível, para gerar o máximo de bem-estar para a sociedade. Então, qual era o interesse da sociedade? Pegar o produto de graça. Aí o Adam Smith vai dizer assim, se o produto for de graça, o patrão não vai lucrar, se o patrão não vai lucrar, ele não vai pagar trabalhadores e não vai ter produção. Se o patrão não lucrar, ele não vai investir e não vai ter produção. Então não dá para ser de graça o produto, então vai ser o melhor e mais barato possível, com as melhores condições possíveis para o bem-estar da sociedade. E terceiro, o melhor salário e as melhores condições de trabalho possíveis é o salário máximo, ou seja, tudo que a empresa ganhar virá salário para os trabalhadores. Aí o Adam Smith vai dizer assim, ora, se tudo virar salário não vai ter lucro, se não tiver lucro o patrão não mantém a empresa. Eu discordo do pensamento liberal, mas eu estou tentando apresentar mais ou menos como eu compreendo as ideias que o liberalismo está propondo. Então quer dizer, se não tiver uma limitação para o salário, não vai ter lucro, não vai ter investimento, não vai ter crescimento econômico, a economia vai falir, vai entrar em colapso. Então é um equilíbrio entre o lucro máximo do patrão com o salário máximo do trabalhador. E como é que vai chegar nesse equilíbrio? Pela livre movimentação das forças econômicas, sem o Estado interferir. Então, para os liberais, a não intervenção do Estado na economia significa três coisas. Coisa 1. Significa que deve existir um negócio chamado livre iniciativa. Livre iniciativa. O que quer dizer a livre iniciativa? Então veja bem, o que eu estou tentando explicar para vocês é não intervenção do Estado na economia para deixar as forças econômicas se desenvolverem até atingirem um equilíbrio, que vai ser o máximo de prosperidade para todo mundo que está envolvido com a economia. Então, para não ter intervenção do Estado na economia, para ter uma não intervenção do Estado na economia, tem que ter três coisas. Primeira coisa, livre iniciativa. O que quer dizer a livre iniciativa? É a liberdade de qualquer pessoa desenvolver qualquer negócio. Então a pessoa tem uma boa ideia, ela deve ter liberdade para tentar pôr em prática a sua ideia. Ela tem capital, ela tem dinheiro, ela deve ter liberdade para aplicar o seu dinheiro na produção, no comércio, nas atividades financeiras, naquilo que ela achar melhor. Porque assim, com a livre iniciativa, vai haver um crescimento do investimento, um crescimento da aplicação do capital, um crescimento da geração de negócios que vão permitir gerar cada vez mais oportunidades de produção, investimento, modernização, para gerar riqueza, gerar trabalho, gerar emprego e assim a economia crescer. Então, com a livre iniciativa, a produção, o comércio, os negócios crescem, gerando empregos e desenvolvendo a economia.
Por isso que o livro do Adam Smith, publicado em 1776, vai ser chamado de A Riqueza das Nações. Porque ele vai defender que o sistema liberal é aquele que vai gerar o máximo de riqueza possível para as nações através de um equilíbrio econômico entre todas as forças econômicas dentro daquela sociedade. Então, o primeiro elemento é a livre iniciativa. Deu para entender? Espero que sim. O segundo elemento da não intervenção do Estado na economia é a livre concorrência. Ou seja, a liberdade de que qualquer pessoa que produz pode negociar. Então é livre concorrência. O mercado livre é a livre concorrência. Não haver restrições para o comércio, não haver restrições para as negociações de compra e venda das mercadorias. E aí, para o pensamento liberal, econômico, tudo é mercadoria. Tudo é mercadoria. Tudo é mercadoria quer dizer o quê? Quer dizer que o produto fabricado é uma mercadoria, quer dizer que o capital é uma mercadoria, quer dizer que o trabalho é uma mercadoria. E tudo é negociado no mercado. O que é o mercado? Não é o supermercado lá onde você compra comida. É o mercado no sentido de o ambiente livre de negociação de compra e venda. Então não é um ambiente literal físico, né? Mas o mercado é o fato de existir a prática de comprar e vender as coisas. Então, o capital é uma mercadoria, o dinheiro é uma mercadoria. Porque o dinheiro ele não serve só para comprar coisas. O dinheiro ele pode gerar negócios também. Por quê? Porque se você tem muita grana, você monta um banco, você empresta dinheiro e cobra juros pelo dinheiro. Então, se você tem muito dinheiro e tem um banco, e eu não tenho nenhum dinheiro, mas tenho uma ideia, e preciso de dinheiro para pôr em prática a minha ideia para montar o meu negócio, eu vou lá e empresto dinheiro com você, com o banco. Se o banco, enfim, se eu tenho como dar garantias para o banco de que eu vou pagar, o banco vai cobrar de mim uma certa taxa, chamada juros, que é como se fosse um aluguel do dinheiro. Se eu não tiver nada para dar de garantia, ou o banco nem vai me emprestar, ou vai me emprestar com juros altos, porque ele não confia em mim, então ele precisa ganhar muito para compensar o risco. Ele está se arriscando me emprestando dinheiro. E aí o juro fica alto. Então percebe? O dinheiro é uma mercadoria no liberalismo. A mercadoria é uma mercadoria. A matéria-prima é uma mercadoria. A máquina é uma mercadoria. Por quê? Porque antes da máquina estar lá na fábrica produzindo riqueza, ela tem que ser adquirida. Porque um outro burguês, usando da sua livre iniciativa, montou uma fábrica para os trabalhadores produzirem máquina e ele vender a máquina, que vira uma mercadoria. A matéria-prima é uma mercadoria. A produção é uma mercadoria. O trabalho é uma mercadoria. O tempo do trabalhador é uma mercadoria, porque o trabalhador não tem capital, o trabalhador não tem dinheiro, o trabalhador não tem iniciativa. É assim que os liberais pensam, não é assim que eu penso, mas enfim. O trabalhador não tem iniciativa, por quê? Porque ele não se arrisca, ele não pega um empréstimo, monta uma empresa, então o que ele faz? Ele vende a única coisa que ele tem. Qual é a única coisa que ele tem? Sua força de trabalho. Só que o patrão não está interessado em comprar o produto do trabalhador. O patrão quer mandar em como o produto vai ser feito, quer decidir como é que vai desenvolver a produção e os negócios. Então o que o patrão faz? Ele não compra o produto que o trabalhador faz. O trabalhador compra a máquina, compra a fábrica, né, o espaço, ele organiza um sistema de produção e aí ele compra o tempo do trabalhador. Então a vida se torna uma mercadoria também. Porque quem não tem capital e não tem iniciativa econômica, vende o seu tempo. Para quem tem o capital e a iniciativa. Percebe? E aí o que acontece? Só vai ser possível, segundo o liberalismo, desenvolver a economia no máximo se as mercadorias circularem livremente, sem nenhuma restrição à concorrência. Porque assim, as mercadorias que vão ser vendidas vão ser aquelas que vão ser as melhores e mais baratas disponíveis no mercado. Entendeu? E isso vai levar a um equilíbrio. Por quê? Porque aí é que entra um elemento que eu não vou explicar agora. Mas deu para entender o que é a livre concorrência? Então o Estado não pode criar preço para produto, quantidade que pode ser fabricada ou negociada. O Estado não pode definir quais são as regras da produção. O Estado não pode definir, através das leis,
Quais são as práticas de comercialização? Livre concorrência, porque assim, quem forneceu o melhor produto pelo melhor preço vai vender mais, e segundo o liberalismo isso vai gerar um estímulo a quê? Um estímulo à modernização, ao desenvolvimento tecnológico para poder produzir mais, melhor e mais barato, vender mais, lucrar mais e controlar o mercado, né? Dominar o mercado. Então, com isso, vai ter um desenvolvimento de produtos melhores e mais baratos, o que vai ser bom para a sociedade. Vai ter o desenvolvimento de mais lucro, né? Porque os patrões vão conseguir, aqueles que conseguirem vender melhor e mais barato vão vender mais, vão lucrar mais e vão investir na expansão dos seus negócios. E isso vai ser bom para os trabalhadores porque essa concorrência vai gerando mais investimento e mais crescimento e vai levar à geração de empregos e etc. Trabalho e renda. O último elemento da não intervenção do Estado na economia é a livre negociação. Ou seja, o Estado não deve se meter na negociação entre as forças econômicas. Então, se eu estou vendendo minha força de trabalho, o meu patrão compra minha força de trabalho, o patrão e eu temos que ser livres para negociar diretamente, sem o Estado criar leis para dizer quais são o salário mínimo, aposentadoria, nada. Quais são os direitos? Não deve ter nada disso. Deve ser uma livre negociação direta entre as forças econômicas. Patrão e empregado, diretamente. Então, se vai ter salário mínimo, vai ter limitação de jornada de trabalho, vai ter direito de aposentadoria, vai ter bônus salarial, ou seja, um 13º salário, vai ter descanso semanal remunerado, vai ter férias. O Estado não deve definir nada disso, se vai ter ou não. O que deve definir? A livre negociação entre trabalhadores e empregados, porque assim gera o quê? É de acordo com as condições de negociação que vai permitir o crescimento do negócio, porque aí o patrão vai conseguir pagar o menor salário possível e o menor quantidade de direitos possíveis para ele ter mais lucro. Aí você poderia concluir assim: professor, mas isso vai ser prejudicial para os trabalhadores, porque os trabalhadores não têm a mesma força que os patrões para negociar, porque afinal de contas eles só têm o seu tempo para vender. Pois é, eu concordo com isso, e mais tarde, quando a gente for desenvolver uma aula chamada de movimentos sociais e pensamentos políticos da classe trabalhadora no século XIX, que nós vamos falar de socialismo, comunismo, anarquismo, aí vocês vão ter o contraponto dessa ideia. Mas agora nós vamos falar do que os liberais responderiam. Os liberais vão dizer: não, o trabalhador não vai ser prejudicado nessa negociação. Sabe por quê? Porque a economia tende a um equilíbrio. Mas não é mágica, segundo os liberais. Segundo os liberais, o que faz a economia chegar a um equilíbrio? A mesma coisa que faz a caneta caindo chegar a um equilíbrio quando bate numa superfície. As leis naturais da economia. E aí que o Adam Smith vai descrever que para ele, olha só aqui, ó, a lei natural da economia é uma espécie de mão invisível do mercado. O que quer dizer isso? O mercado, se for livre, né? Se for livre a negociação, se for livre a concorrência, se for livre a iniciativa, se o mercado for livre, ele vai funcionar com a sua própria lógica, sem intervenção do Estado. O que rege, o que comanda o funcionamento do capitalismo é a lei da oferta e da procura. Então, o que seria essa lei da oferta e da procura? Seria a lei da gravidade da economia, né? As leis naturais do funcionamento da economia. Que seria como? A liberdade do mercado vai levar a um confronto entre essas forças econômicas até que elas atinjam um equilíbrio. Vamos pensar lá na livre negociação então entre trabalhador e empregado. Num primeiro momento, o patrão tem mais poder que o trabalhador, porque ele tem o capital, porque ele tem a empresa e o trabalhador só tem o seu tempo para negociar. E como tem um monte de trabalhador desempregado, o patrão pode contratar um monte de gente e tem pouco emprego, então tem mais gente desempregada do que emprego disponível, está sobrando o trabalhador.
Lei da oferta e da procura, percebe? Lei da oferta e da demanda. Então, o preço das mercadorias no mercado, e lembrando que para o liberalismo tudo é mercadoria, o preço das mercadorias no mercado depende do quê? Da oferta e da procura. Depende de quanta gente está ofertando determinada mercadoria e quanta gente quer adquirir determinada mercadoria. Quanta gente demanda determinada mercadoria. Então, mercadoria, trabalho. Tempo de trabalho. Se tem muito desempregado e pouco emprego, o salário vai ser baixo. Porque o patrão vai ter força na livre negociação de dizer assim, ó, eu pago R$1 por hora. Aí o trabalhador fala assim, não, vai tomar no cu, R$1 por hora é muito pouco, eu vou morrer de fome. Ó, mas lá fora tem uma fila de desempregados que aceitam trabalhar por R$1 por hora. Então ou você aceita R$1 por hora ou contrata outra pessoa. Aí esse trabalhador vai ter que tomar uma decisão. Ou ele aceita trabalhar por um salário em que ele vai passar fome, e aí a esposa, os filhos, as crianças vão ter que trabalhar também, ou ele fica sem trabalho. Então ele aceita trabalhar passando fome. Beleza. Aí o que gera isso? Muito lucro para o patrão. Com muito lucro para o patrão, o que acontece? O patrão tem muito capital, muito dinheiro para fazer investimento. E aí ele investe no crescimento da fábrica. Crescendo a fábrica, gera empregos. Se você imaginar que todos os patrões estão fazendo isso, pagando salário de bosta, sem direito nenhum, trabalhador passando fome, e isso vai levar a um crescimento dos lucros, um crescimento dos investimentos, por quê? Porque no capitalismo o patrão não guarda dinheiro para ficar chocando o ovo de dragão. O capital é o dinheiro que se investe e se multiplica. Então o que vai acontecer? Vai gerar crescimento econômico, vai gerar aumento da produção, vai gerar crescimento, né, do investimento e vai gerar mais emprego. Então vai diminuir o número de trabalhadores desempregados. A hora que tiver tanto emprego disponível pelo crescimento da economia que acabe ou se torne muito pouco o número de desempregados, aí os trabalhadores vão ter mais força. Porque o trabalhador vai falar assim, bom, eu estou trabalhando aqui, mas eu sei que tem a fábrica lá vizinha, tem emprego. Então, se o patrão precisa de mais trabalhadores para expandir o seu negócio, ele vai contratar o trabalhador. Ele vai falar assim, oi trabalhador, eu vou te contratar por R$1 por hora de trabalho. Aí o trabalhador vai falar assim, não aceito. Por que não? Contrata o outro. Tenta contratar outro, porque você está me pagando R$1 por hora, mas eu vou ali na fábrica vizinha que está me pagando 2. Só que a outra fábrica do outro lado da cidade também está precisando de trabalhadores, e a fábrica vizinha pagando 2, eles estão pagando 5. E na cidade vizinha, está faltando tanto trabalhador que eles estão pagando R$10 a hora. Então você vai me pagar 1, vai ficar sem trabalhador. Aí quem que ganhou poder na negociação? O trabalhador. Então como é que o liberalismo diz isso? A economia vai tender a um equilíbrio, que é o quê? No começo o patrão ganha mais, só que aí ele vai expandir o seu investimento, vai gerar novos empregos, e a geração de novos empregos vai levar a diminuir o número de desempregados. Diminuindo o número de desempregados, isso leva a valorização da mercadoria trabalho. Por quê? O emprego, está sobrando emprego, está faltando mercadoria trabalho. Então, a hora para o patrão comprar a mercadoria trabalho, ela vai ter ficado mais cara. E o mais caro na mercadoria trabalho quer dizer salários melhores ou melhores condições de direitos, etc. Então, aí os liberais dizem, vai chegar num equilíbrio. Qual vai ser o equilíbrio? O maior lucro possível, junto com o melhor salário e as melhores condições de trabalho possíveis. Só que isso leva um tempo. Entendeu? Então, qual vai ser o equilíbrio do ponto de vista da relação entre empresário e consumidor? Vai ser o menor preço possível, com a melhor qualidade possível, dentro daquela faixa de preço, para gerar o máximo de lucro possível também. Porque se o lucro for muito baixo, o empresário vai à falência e não tem produção, vai faltar produto, aí o preço do produto sobe, fica foda para a sociedade, bababá. Entendeu? Até chegar num equilíbrio. Esse é o lance do liberalismo. Eu pessoalmente discordo porque eu considero que isso tudo é uma ficção. Porque a realidade prática histórica concreta acaba revelando, do meu ponto de vista, né, como eu já disse, nós vamos desenvolver isso melhor mais tarde, mas acaba revelando que tem alguns elementos que o Adam Smith não levou em consideração. Que é, por exemplo, a expansão tecnológica, que vai levar a uma menor necessidade de trabalho humano. Então vai ter sempre uma sobra de trabalhadores
desempregados, uma espécie de exército de mão de obra de reserva, né? Um exército de gente desempregada que vai manter o nível do salário sempre baixo. Não levou em consideração também que quando, nessa fase em que os capitalistas lucram muito, eles acabam se tornando empresas tão gigantescas que eles acabam dominando o mercado de venda, tendo o poder de definir o preço do produto como eles quiserem, nem sempre atendendo às necessidades da sociedade, e de definir uma margem, um nível do salário, empresas tão gigantescas e tão poderosas, que têm um poder tão grande de contratar ou demitir trabalhadores que elas definem as condições de salário e de trabalho de acordo com a sua vontade e sem que o trabalhador tenha poder de negociação. Mas, enfim, a gente desenvolve essas ideias depois. Espero que tenha dado para entender o que o liberalismo econômico está propondo, né, como a liberdade econômica, a não intervenção do Estado na economia, com 3 elementos, livre iniciativa, livre concorrência e livre negociação, como os fatores que levam ao máximo de crescimento econômico, ao máximo de geração de riqueza e ao máximo de equilíbrio entre todos os participantes da economia, trabalhadores, patrões e sociedade em geral, consumidores. Tá bom? Tranquilo, minha gente? Então, com isso, eu encerro a primeira parte, a primeira aula sobre iluminismo, e depois a gente continua numa segunda videoaula sobre este tema, entrando propriamente na discussão sobre as ideias centrais e os desdobramentos outros do iluminismo. Beleza, minha gente? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima!